Ajeitar aqui um posicionamento, acho que agora ficou bom, hein? Do meu celular. Deixa eu ver assim, acho que assim tá melhor, hein? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Olha, um prazerzão recebê-los todos aqui. Estamos então hoje começando a nossa live com a professora Marta Damasceno, que já está aqui entrando. Deixa eu já adicioná-la. Aguardando. Boa noite, Aline linda, tudo bem? Professora Marta, que Tudo bem, honra! Boa querida? noite! Boa noite. Obrigada por ter aceito o Eu que convite. agradeço. Nossa, que Sempre quis honra! falar contigo. E agora a gente, ó, assim, a gente conviveu um pouco lá no passado, mas fazia muito tempo que a gente não se falava, né? Aí Exatamente. esses recursos aí de internet facilitaram a nossa vida. A pandemia aproximou, né? Exatamente. Você sabe que é interessante isso. No dia a dia estava todo mundo tão na correria que a gente marcava de se encontrar pessoalmente. Ah, hoje não dá, hoje não dá, hoje não dá. Agora a Nossa, gente achou meios de que sempre dá um jeito, né? Olha, acho até, Patrícia, que isso não só assim cientificamente falando, eu acho que isso veio para ensinar a gente um pouco, né, que a gente não pode ficar sozinho no mundo, não. Tem muita gente em volta da gente que a gente nem sabe que pensa ou lembra da gente e que a tecnologia favoreceu essa aproximação. sem Você foi uma dúvida, delas. sem Eu, eu, dúvida. eu tenho, a minha família é de fisioterapeutas, né? Eu sou a mais velha que estimulei todo mundo, mas eu tenho uma irmã É fisioterapeuta mesmo, e que tenho, legal! e tenho três sobrinhas fisioterapeutas, Que né? E legal! uma delas está concluindo o curso. E outro dia eu estava te escutando, assim, eu sempre clico nas tuas lives para ver o que você está falando, gosto muito da tua linha de pensamento, e você falou meu nome, eu assustei tanto. Falei, Juliana, o que ela está falando de mim? Ai, tia, vamos escutar. E aí eu falei, nossa, que gracinha, quero agradecer, viu, a sua referência no meu nome, e eu fiquei muito feliz de saber que Imagina, eu impactei Marta. em algum momento a tua vida aí profissional, que em algum momento ela se fez presente. Marta, você sempre Muito para mim obrigada. foi um norte, foi um exemplo a ser seguido. Eu falo muito de você para os meus alunos da graduação e da pós-graduação, por isso que para mim é um Bem presente, louca, né? é um Bem presente, doida. é um presentão ter você aqui para apresentá-los para essa Obrigada. nova geração. Eu tenho alunos de 17, 18 anos de idade, até alunos de 24, 25 que estão para se formar. Então, quem tem aula comigo sabe que eu falo muito de você, da importância, do peso que você tem para a nossa profissão, principalmente na área da fisioterapia cardiorrespiratória, hospitalar, intensiva. E, gente, só para dar uma resumida no currículo básico, a Marta já tem 36 anos de história dentro da fisioterapia intensiva, ou seja, ela tem muita coisa bacana, muita experiência para contar para a gente, para passar para a gente. Ela foi uma das fundadoras da Asobrafir, escreveu diversas diretrizes, a diretriz de ventilação mecânica de 2013, a diretriz recente que saiu agora de mobilização e reabilitação precoce em UTI, ela que fez parte da AMIB, tá ali com o pessoal da SOPAT, enfim. Ela tem uma gama enorme de vivência em unidade de terapia intensiva. Então, para mim é um presente poder trazer um pouquinho dela aqui para vocês, porque eu já assisti várias palestras dela, vários congressos. A minha professora de mestrado, a minha orientadora de mestrado, Solange Ghiseline, foi uma pupila da Marta, né? Então, a Marta sempre foi uma referência muito importante na minha vida. Então, é um prazer mesmo tê-la aqui. E, Marta, eu queria que você Obrigada. contasse um pouquinho de como foi o seu começo, porque isso é uma coisa que eu converso muito com a galera que está começando na fisioterapia. Os primeiros 10 anos de profissão são muito
muito difíceis, né? E eu acho que é legal a gente ver que uma referência como você também deve ter passado por muitas dificuldades que a gente passou. E como você se encontrou no mundo da fisioterapia hospitalar? Porque naquela época, a fisioterapia hospitalar, a gente não era como é hoje, a gente não tinha a autonomia que a gente tem hoje, inclusive a autonomia que a gente tem na ventilação mecânica é graças a você e a sua geração. E aí eu queria saber como que foi começar na UTI, o porquê que você escolheu esse caminho, me conta esse começo, para a gente começar. Bom, gente, Patrícia, eu estou super feliz de poder falar com você, principalmente poder falar um pouquinho dessa coisa do como a gente chegou até aqui, né? Bom, me formei na Universidade Metodista de Piracicaba, eu amo aquela instituição até hoje, né? Meu pai era médico e ele sempre me incentivou muito a ser fisioterapeuta e a seguir. Ele dizia assim, tá surgindo uma nova profissão que vai ser a profissão do futuro, filha. Papai, você não acha que eu faço medicina? Ele falou, de maneira alguma, você vai fazer fisioterapia. E, de fato, eu nunca faria medicina nem de forma alguma e fui fazer fisioterapia. Passei no vestibular e fui para Piracicaba sem saber exatamente o que era essa profissão. E me formei, e como todo formando, cai primeiro na área musculoesquelética, né? Fui fazer musculoesquelética. Passei antigamente chamava aprimoramento, não tinha residência, especialização, isso hipótese alguma. Eu estou falando de 1984. Que lindo! Né? E aí eu fui fazer um aprimoramento de ortopedia e esporte na USP, em São Paulo, no HC. E aí era dentro do hospital, e eu tinha que atender os pacientes internados, e eu não me conformava de fazer aquela fisioterapia ortopédica, apesar de ter aprendido muito, fiquei um ano lá. Aprendi demais, coisas que às vezes me perguntam, como é que você sabe essa parte da ortopedia? Eu falei, pois é, né? eu também sou especialista em ortopedia, né? E só que aquilo me deixou muito incomodada. Fiz o aprimoramento e meu pai, como bom mineiro, traz a filha de volta para o interior e monta uma super clínica. Que lindo, agora, que fofo! Né? Mas não é assim. Só que assim, ele montou a clínica e falou, agora você se vira. Mas, ai meu Deus, não é isso que eu quero, pai, não é isso que eu quero, vou largar essa profissão para fazer isso, eu não quero. Eu vou sair para o mundo, vou fazer alguma coisa. E abri um concurso na minha faculdade para dar aula, onde eu me formei. Lá naquele tempo, quem tinha um título como eu já tinha, com um ano de formada, era um luxo, porque não existia especialização, existiam os aprimoramentos. E eu do Brasil, era uma das poucas aprimorandas da USP, né? Aprimorada, né? Da USP. Porque o aprimoramento, assim, era bem seleto, né? Era pouquíssimas vagas. Eram 3 vagas para o Brasil inteiro. Nossa, então realmente você fazer isso, você já estava à frente de muita gente, né? Inacreditável, porque eu nunca estudei muito, tá? Nunca fui estudar. Você não era uma aluna CDF, nunca. Gente, mas muito dá curiosa. Um alívio na alma, né? Isso dá um alívio na alma. Só que nada assim, dava sendo, não tirava 10 em todas as disciplinas. Não. Eu tenho chance. Aí, só que eu sempre fui muito curiosa. Nunca me conformei com resposta, tem que ser assim. Ou com aqueles protocolos engessados de põe isso, tira aquilo. Nunca. Bom, abri um concurso para professor na minha universidade para substituir uma professora minha que já estava se aposentando em ortopedia, mas a vaga era assim, eu fazia o concurso em janeiro e a vaga só seria aberta em agosto, quando a professora então sairia, e nesse período eu teria que ficar no hospital. Eu falei, não sei nada de hospital. Como não? Você ficou no HC, em São Paulo, lógico que você sabe. Mas de cardiorrespiratório eu não sabia absolutamente nada, e de UTI também não. Aliás, o meu supervisor de estágio de UTI, ele quase me reprovou e disse, olha, espero que você nunca siga a carreira de UTI. Foi. Hoje ele largou a profissão.
né? Eu fiquei sabendo que... Acho que ele falou, ai, eu aconselhei errado, mas tudo bem. Né? Só que como eu sou muito chata com tudo que eu faço, quando me disseram, ó, você vai ter que assumir a UTI e o estágio de hospital, eu falei, como é que eu vou ensinar aquilo que eu não sei? Vocês têm que me dar pelo menos um mês para eu correr atrás desse prejuízo, que eu não sei como que eu vou fazer, e eu vou assumir. Aí, na época, quem era o maior nome da fisioterapia em terapia intensiva no Brasil era o Carlos Azeredo, no Rio de Janeiro. E eu calcei a cara e liguei para ele. Falei, olha, aqui quem está falando é Marta Damasceno, eu sou formada há 2 anos, eu preciso aprender isso de alguma forma. Ele falou, o que é isso? Vem para cá, vem aqui para o Rio. Fica aqui comigo o tempo que você precisar para aprender. E virou um irmão, né? Você sabe, Marta, eu assisti um pouco antes do Azeredo falecer, eu assisti 2 palestras dele, uma inclusive num congresso da Sobrafir, e uma coisa que eu fiquei espantada na época e que eu acho que é um exemplo até hoje, é esse jeito dele de ser humilde, né? Ele nunca foi metido, né? Nunca Você vê, ele negou, nunca negou conhecimento. Exatamente. Nossa, me então... levou para o Rio. E você foi? Ele me você levou... foi com a cara e com a coragem. Fui, com a cara e com a coragem. E ele disse assim para mim, o que você precisa? Eu falei, eu preciso aprender do beabá. Ele fez, na época, um caderno para mim com os tópicos que eu tinha que estudar, e ele tomava a lição de minha todo fim do dia. Então, eu sentava, estudava, no fim do dia, no hospital, depois que eu assistia os atendimentos e tinha lido, ele sentava comigo e tomava o que eu tinha lido. Naquela época, a gente não tinha acesso a texto, a artigo científico, a menos que a gente comprasse o artigo. Eu tinha condição financeira para isso, porque a universidade já me pagava. Então, eu dizia, Carlinhos, eu quero ler mais. Ele falava, só que tem que comprar, Marta, é muito caro. Vamos comprar, vamos ler. Eu sei que eu fiquei internada 1 mês aprendendo terapia intensiva. E foi o meu empurrão. E ele dizia assim para mim, você vai fraquejar? Você está desanimando por quê? Isso aqui é uma guerra, você tem que ir para frente. Largava do Carlinhos, ligava para o meu pai, eu não vou dar conta. Meu pai sempre tinha essa sensação? Você tinha essa Tinha sensação de que você não ia conseguir? Dificuldade, e que eu jamais entenderia. E uma das coisas que ele mais me ensinou Marta, você não tem que aprender a técnica. Não precisa de técnica, você tem que aprender fisiologia. Fisiologia. E assim, anatomia, fisiologia. Por quê? Para depois começar a entender o conceito de ventilação. Olha, foi um parto. Mas foi ele o meu maior incentivador, sem dúvida nenhuma. Que bacana. E a partir dali, eu volto para Piracicaba, então, com uma bagagenzinha melhor. E os meus maiores incentivadores foram os meus primeiros alunos. Assim, os meus alunos que até hoje, né, eu dou aula em pós-graduação, coordeno pós-graduação, são eles que me incentivam. Porque, assim, a cada pergunta que eu recebo, eu percebo que eu não sei nada e que eu tenho que estudar muito, toda hora, todo dia. Eu estou aqui refazendo uma aula que eu vou dar no congresso da Sopate agora, no congresso virtual. Eu fiz uma aula, gravei, não dormi a noite inteira, que eu não fiquei satisfeita com a aula. Falei, vou fazer tudo de novo. Você também tem isso, então. Então, assim, hoje eu não tenho hora para dormir, porque eu vou refazer a aula inteira, tenha certeza, porque eu não me conformo de levar conceito vazio, isso eu não gosto. E aí é isso que você sabe. Fiquei em Piracicaba, na Unimep, dando aula em terapia intensiva por 10 anos. Depois fui para São Paulo, fui acolhida de braços abertos. Primeiro na USP, fiquei como professora convidada lá no HC, 8 meses. Aí lá eles não abriam, na época, pós-graduação para fisioterapeutas ainda. E eu procurei o pessoal da Escola Paulista, na época Leni, Dr. Jardim, né? Me acolheram de braços abertos e foi onde, assim, a Escola Paulista foi a minha casa em São Paulo. Amo de paixão. Acho, sem dúvida nenhuma, a melhor formação de fisioterapia hospitalar que tem no Brasil, se eu puder indicar, é
a fisioterapia da Escola Paulista de Medicina. Óbvio que hoje nós temos residências multiprofissionais em todo o Brasil, que eu curto muito, mas assim, de coração, onde eu aprendi, foi na Escola Paulista, eu aprendi demais. Trabalhei no Einstein algum tempo, lá eu aprendi a tecnologia que eu nunca mais encontrei em lugar nenhum, e decidi ali que não gostava de trabalhar para hospital particular, que minha meta era trabalhar com doentes SUS e transformar modelos. Você teve isso também, então, porque isso é uma coisa que eu e muitos físicos a gente conversa isso. O hospital particular, ele nos dá muitas ferramentas e muito aprendizado, mas o SUS tem um gostinho especial, não tem, Marta? Você sente isso também? Você tira leite de pedra, né? Você tem que se reinventar, você tem que entender a ventilação dentro do ventilador, porque se ele quebrar é você que tem que consertar. Muitas vezes eu abri respirador para entender ele por dentro. O Azeredo me ensinou isso. Pega uma chave de fenda, vê como é que funciona. Se você não souber como funciona uma válvula, como é que você vai ensinar mecanismo de disparo? Como é que você vai ensinar que uma máquina cicla, se você não sabe que essa válvula é de motor a passo, abre esse respirador. Então, assim, isso me deu um know-how na ventilação que me pôs à frente um pouco dos meus colegas na época, Sim. né? E que me fez ensinar a ventilação de uma forma diferente, né? Nunca de uma forma, aperte esse botão, aperte isso, faça PIP table, não faça... Não. Primeiro, como é que funciona a válvula que produz a PIP? Né? Como é que funciona uma válvula, um misturador de gás que faz a oferta de oxigênio de 21% a 100%? Como é que funciona? Né? Até entender a membrana respiratória. Né? Então, eu sempre aliei muito a coisa da fisiologia e sempre dei respostas baseadas na fisiologia e nunca fui conformada com tem que ser assim. Então, um modelo de hospital particular, onde as coisas são mais engessadas em protocolos e tudo mais, e tem que ser, porque tem que ter esse modelo de assistência também. Amo o pessoal do Einstein e adoro, tenho grandes amigos ali, acho que eles têm um trabalho fantástico. Você trabalhou lá com a Carmen Valente, inclusive, né? Com a doutora Carmen Valente, você foi muito parceira dela, né? E é isso que eu até hoje, né, a gente tô na Sopate com ela, amo a Carmen, que é a minha amiga. Assim, ela é fantástica para dar plantão. Né? Marta, e como na época, você sentia alguma resistência dos médicos nos quais eles estavam vendo que a fisioterapia estava ganhando esse espaço? Como foi conseguir essa autonomia? Porque hoje a gente tem uma autonomia. Patrícia, na verdade, todo mundo me via brigando muito, né? Você já me assistiu dando aula, polemizando. Eu sempre briguei com meus colegas e brigo até hoje. Nunca briguei com a equipe médica, nunca. A não ser assim na competência. Se eu não conheço do que ele está falando, eu não abro a boca. Então, eu sou conhecida muito no meio médico como alguém que chega e fala aquilo que sabe. Né? Então, quando eu comecei na terapia intensiva, a maior resistência deles era entender o papel do fisioterapeuta. E nem a gente sabia o nosso papel de verdade. A gente sabia, a gente era um bom tirador de catarro, né? A gente entrava, fazia manobra de higiene, aspirava, achava lindo ver cor de catarro, quantidade, olha só, né? Mas não media resistência, não media complacência, não fazia nada, até porque os nossos recursos eram muito ruins. Pensa que nessa época, a grande maioria das UTIs tinha um Bismarck 7. 84, se a gente pensar que a PIP chegou no Brasil perto de 87, não tinha PIP, a gente fazia selo d'água. Então, assim, quando a gente começou, eu lembro que em Piracicaba eu tinha alguns médicos que começaram a perceber a diferença do nosso trabalho, porque eu sempre fui uma entusiasta no seguinte, olha, o paciente não tem que ficar parado, a gente tem que tirar o doente do leito, a gente tem que mexer, esse doente precisa mexer, esse paciente vai virar, esse paciente precisa ser desmamado. E aí eu fui estudar muito sobre desmame, muito. O Azeredo montou um grupo de desmame nacional de alguns fisioterapeutas, eu, Duarte, ele, o pessoal da Bahia, e a gente saía fazendo desmame difícil pelo Brasil. Então tinha um cara lá em Piraroca, da
da parafuseta, que estava sendo ventilado, com um desmame difícil, ninguém conseguia tirar da máquina. Ele mandava a passagem: Marta, você vai lá para Piraroca no fim de semana fazer um desmame difícil. E a gente ia, um manovacômetro, um ventilômetro, fazia as medidas, fazia os cálculos, porque naquela época poucos sabiam fazer, ou nenhum, ou os médicos não tinham ideia disso. E a gente aprendeu a fazer no lápis, complacência, resistência, tudo, medida de força, medida de Tobin, índice de Tobin, que a gente fazia, né, que é o índice de respiração superficial e rápida. Ninguém sabia fazer, e a gente começou, então, a tirar doente da ventilação mecânica. E viramos os ídolos da ventilação mecânica no Brasil, porque a gente, além de saber fazer cálculo e ajustar a ventilação, mais ou menos, porque era bem mais ou menos, a gente tirava doente da. E começou, então, a haver alguma necessidade de ensinar. E a gente começou por onde? Pela Sobrafir. A Sobrafir, que faz agora 34 anos. Que beleza! E a gente estava lá na fundação, lá em Olinda, quando ela foi fundada. Com o advento da Sobrafir, a gente começou a dar aula e fazer congressos. E ensinar os colegas de como a gente tinha que se portar. Então, as primeiras mesas redondas que a gente fazia, Patrícia, eram assim: como falar como médico sobre a doença tal? Como fazer a medida? Como se calcula a complacência? E a gente ia para quadro negro ou com slides e ensinava a fazer o cálculo de complacência e explicava por que era importante. E foi assim que a gente começou. Muito bem. Aí, com o crescimento, a gente começa, então, a ser convidada para os congressos médicos. E isso foi um ganho de espaço incrível, né? Porque a gente começa lá pelos idos de 90 a ser convidada para os congressos médicos, que eram fechados entre médicos, tanto na área de cardiologia, quanto na área de terapia intensiva, na área de pneumo. Até e eles hoje chamavam ainda tem algumas resistências, né? Imagina na época. Sim. E eu acho que isso realmente é maravilhoso, porque mostra que o fisioterapeuta é um profissional que, assim como o médico, também estuda muito. Né? Então, eu acho que assim, foi a chance que vocês tiveram para falar: agora nós vamos mostrar que fisioterapeuta... Porque eu acho que Só que eu acho que, no fundo, a gente até perdeu um pouco de espaço. Porque naquela época, eles nos chamavam e nos colocavam nas mesas com eles. Não era salinha separada. Aí depois a gente separado por departamento. Isso. E isso eu não advogo. Eu acho que a gente faz parte de uma equipe de intensivistas e a gente devia estar tudo junto numa sala discutindo o rumo do doente. É isso que a gente faz na SOPAT, que é uma delícia, porque a visão da Carmen, do Isola, é bem multiprofissional, então a gente consegue fazer. Mas, aí a gente começou a participar do Congresso Médico. Vou contar uma história para vocês, que vocês vão dar bem risada. Primeiro congresso que eu fui dar palestra, no Rio de Janeiro, um congresso de terapia intensiva, eu fui convidada para falar de desmame da ventilação mecânica no doente com DPOC. Muito bem. Fui cheia da razão. A Azeredo falou para mim: pode ir, minha irmã, você está preparada? Tremendo, que nem uma vara verde, dor de barriga, não dormia, enfim. Mas preparei meus slides, que daí não tem como corrigir na hora, nem mudar nada. Os slides eram fotos que você fazia com um mês de antecedência, você tinha que mandar revelar, preparar e tudo mais. Fiz os meus slides e fui cheia da coragem. Levantei, falei do desmame da ventilação mecânica. Nesse congresso, estava começando a se falar em pressão de suporte, como desmamar o doente com a pressão de suporte, e eu levei a novidade, mas eu disse assim no congresso, que eu achava de extrema importância que esse paciente experimentasse um teste de tubo T, com o tubo T, para a gente, então, ter uma noção de como ele se comportaria. Levanta um médico na plateia: posso fazer uma pergunta para a senhora, doutora fisioterapeuta? Super irônico, né? O Carlos Azeredo, sentado do meu lado, me puxou e falou: senta, minha irmãzinha, aqui é o que eu vou responder.
Falei, não, eu que vou explicar. E ele me sentou assim do lado dele. Quem era essa pessoa que levantou para fazer pergunta para mim? Dr. Cláudio Emeriti, um dos maiores nomes da terapia intensiva Sim. na época, que escreveu muito livro de ventilação, que hoje é meu amigo, Dr. João Cláudio Emeriti. E ele faz assim, eu gostaria de saber se você tem coragem de falar que tubo T, que essa tal pressão de suporte é melhor do que o bom e velho tubo T. Aí eu respirei fundo, falei, putz, nunca mexi com a tal pressão de suporte, né? Porque eu só tenho Bird-Mark 7, o que eu vou falar? E olha, eu não tenho como falar para o senhor, vou ser muito honesta com o senhor, não sei, porque esse é um artigo que eu trouxe, que eu acabei de ler, não tive acesso a uma máquina com este recurso, mas eu posso dizer uma coisa para o senhor. Se for meu pai entubado com o DPOC e tiver uma tecnologia de ponta, que os artigos me mostrem que é melhor, provavelmente seja melhor do que o nosso bom e velho tubo T, mas que eu não saiba mexer, eu vou preferir que o senhor use o tubo T. Agora, assim que o senhor aprender a mexer e tiver condição de usar a tecnologia a favor da vida do paciente, eu acho que o senhor tem que usá-la. Foi um silêncio na sala, quer dizer, eu fui sincera, falei que eu nunca tinha mentido, e mostrei para ele a fragilidade de não se fazer alguma coisa com resguardo científico, né? Então, e de conhecimento de causa. E foi bem bacana, a partir dali a vida aconteceu, né? E a famosa Marta Briguenta, bocuda, né? Das aulas de ventilação vieram aí. Então, e hoje eu faço plantão. Hoje eu estava na Santa Casa aqui, brigando, porque tinha uma paciente, aquelas coisas, né? A gente, na Covid, o que faz, o que não faz, então assim, Quanta a gente está briga. hoje, né? A gente está atuando, assim, eu digo que eu posso ter idade, sim, muita experiência de vida, mas eu aprendo todo dia. Sem Todo santo dúvida, dia. sem dúvida. Com os Marta, meus meninos. hoje, o que você acha que os ventiladores, conforme eles foram ficando mais modernos, ultraprocessados e toda essa facilidade de mecânica ventilatória mudou? Você acha que isso realmente trouxe ganhos para a gente? Como que você enxerga aí essa tecnologia toda? Gente, a fisioterapia, ela hoje caminha num tapete vermelho, né, Patrícia? Hoje a gente caminha num tapete vermelho, com luzes e holofotes, né? Existe dois lados, né? Existe a questão da facilidade e que isso tornou alguns colegas muito acomodados na tecnologia. Então, raciocinar para quê? Se você aperta um botão e eu sempre digo, você não sabe o que faz com o que procura, você não vai saber o que faz com o que você vai achar, né? Então, o que eu vejo muito a tecnologia é muito bacana, ela trouxe, sim, um salto de qualidade na avaliação do doente crítico. Eu acho que mais do que as estratégias de ventilação, né, a avaliação do doente crítico é importante e a tecnologia ajuda com isso. Agora, se você não sabe interpretar o que você achou, ela não adianta, né? Porque uma coisa é você ver um duplo disparo. Por exemplo, hoje, eu tinha uma paciente, um pós-operatório de cirurgia cardíaca, que troca de válvula mitral, que AVCzou no pós-op, e que fez ontem uma parada, provavelmente parou por outro AVE, por alguma complicação neurológica, não tinha nenhum distúrbio aparente. Durante a parada, ela faz uma acidose extrema metabólica, provavelmente por baixo débito, a gente não sabe ainda, deve ter sido. Mas eu cheguei no respirador, ela fazia duplos disparos em todos os ciclos. Nossa. Eu falei, isso não é doente. Duplo disparo? Porque ela está em acidose. Eu falei, não é. Não é. Vamos corrigir a sincronia. Eu falei, não, corrige, pode tentar. E vai. Eu falei, isso daqui é falha da máquina, não é falha do doente. Como você acha, Marta, que é falha da máquina? Eu falei, quer ver?
desconectei o doente fazendo 18 de frequência respiratória, sem nenhum esforço adicional. Eu falei, isso é válvula, isso é sensibilidade que não está ajustada, adequada, mas não ajustada por vocês. O botão, então, o sensor deve estar descalibrado. Sim. Né? Isso daí é problema da máquina. Vamos trocar de máquina. Trocamos de máquina, mas então assim, antes o gráfico apresentava uma sincronia de duplo disparo clássico. Só que em todos os ciclos. Em todos os ciclos. Isso é raríssimo. É raríssimo, exatamente. Mesmo, e ela teria que, se a acidose justificasse, teria que ser uma acidose muito extrema, né? 7,1. Extrema, nada. Estava com 7,28 de pH, e não ia. Isso não é isso que está acontecendo. Avaliei, olhei, deixei os fisioterapeutas quebrar a cabeça. O que vocês vão fazer? Eu falei, nós vamos trocar a máquina. Pega uma outra máquina, vamos pôr nessa paciente, vocês vão ver que o problema era a máquina. Aí, pusemos uma outra máquina e eu pus o pulmão teste no aparelho. Duplo disparando o pulmão teste. Falei, é a sensibilidade calibrada. Né? Agora, para você ver que assim, não adianta nada a tecnologia se você não souber avaliar primeiro a tecnologia que você está usando, depois a condição clínica do paciente. Né? Então, eu acho que a gente aprende muito com a vida e jamais, eu acho que se eu não fosse tivesse tanto tempo de ter isso também, eu não saberia o que está acontecendo. E se não tivesse aberto tantos respiradores para entender a máquina, como ela funciona, eu não saberia o que fazer. Então, eu acho que a tecnologia, ela veio sim para somar, mas ela não pode substituir o teu raciocínio clínico ali, a interpretação do que está acontecendo. Isso precisa de gente com algum grau de experiência para interpretar. É a mesma coisa do que você dar um eletro para um ortopedista. Ele é médico também. Para interpretar é difícil. Então, eu acho que a tecnologia veio sim para nos ajudar, mas tem que saber lidar com ela, né? Ainda o profissional é o que dita, né, o diferencial com aquele ventilador. Não sei o que aconteceu com o som, você está me ouvindo? Agora tá bom. O seu deu uma pequenininha falha, mas agora tá bom. Ele baixou um pouquinho. O seu tá bem baixinho. Ou não, mas será que o pessoal tá me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Pessoal, tá todo mundo ouvindo? Quem tá conseguindo ouvir aí? Tá dando para ouvir sim. Você tá me ouvindo agora? Muito, muito ruim. Eita. Aí, agora. Será que eu apertei alguma coisa? Agora. Aí, ó, mas tá todo mundo conseguindo ouvir. Você tá conseguindo me ouvir? Aí. Melhorou? Mais ou menos, tá bem baixinho. Melhorou? Tá bem baixinho. Aí. Então, Marta, você tem... então, realmente, aquela história de que a gente fala, né? Não importa o ventilador. Quem está monitorando quem está dirigindo esse carro, né? Que faz a diferença. Porque a gente percebe eu não tô te ouvindo direito. Peraí. Deixa eu ver agora. Deixa eu ver aqui. Vê agora, será que pessoal, eu fiz alguma coisa? Eu acho que na hora que você foi arrumar seu som, você deve ter melhorado o seu e tirado o seu do alto-falante. Deixa eu ver, peraí. Tá. Oi? Aí, vê se melhorou. Oi? Melhorou? Não melhorou. Não melhorou? Não, mas dá para te ouvir.
Eu quero que... Então, fala um pouquinho mais alto, porque realmente... Eu queria... essa história, né? Porque, assim, é óbvio que, a depender da nossa experiência, a gente acaba pegando preferências com os ventiladores mecânicos. Mas, sem dúvida nenhuma, isso daí que você falou, não importa a máquina, né? A gente consegue fazer um bom trabalho quando a gente realmente conhece a fisiologia e tudo mais, independentemente da máquina que a gente está usando, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, assim, existem boas máquinas e máquinas ruins, você tem que saber avaliar isso, mas mais importante do que o modelo ou do que o modo ventilatório que você vai usar é você saber para que serve, né? Eu digo que a melhor forma de se analisar um ventilador e um modo ventilatório é pela equação do movimento dos gases. É ali que tudo começou e que a gente tem que entender ali como a coisa acontece. Mas mais do que entender do respirador, é entender a mecânica respiratória, né, do teu paciente. É isso que eu acho, né? Eu sempre fui a fisioterapeuta que faz cálculo, famosa, porque eu ficava fazendo conta, né? E eu digo que ventilação mecânica é um modelo matemático exato. Ele, se bem ajustado, dá certo, se não bem ajustado, o doente faz a sincronia e é um horror. Ele é sim um modelo matemático e que você tem que saber exatamente aplicar esses conceitos na prática beira-leito, né? O que você acha que agora que veio o Covid-19 mudou para a unidade de terapia intensiva? A gente teve ali várias fases, vamos assim dizer, de terapia intensiva. A gente teve uma fase em que era usado recrutamento alveolar. Você está me ouvindo? Pouquíssimo. Tá, peraí. Vou sair e entrar de novo. Tá bom, vê se você consegue. Aí, pessoal. Gente, tem tanta gente bacana aqui participando, tanta gente que eu gosto que entrou aqui. Mari, olha, a Aline tá aqui firme e forte, a Fezinha. Aí, visualizar. Aí. Agora eu acho que vai dar certo, hein? Renata. Aê, tá me ouvindo? Aê. Agora deu. Ivana, linda. Então, Marta, a questão assim, a gente sabe que a gente teve momentos da unidade de terapia intensiva que estão muito atrelados a momentos da fisioterapia também. Por exemplo, nós tivemos uma época em que o fisioterapeuta tinha que entender muito de Swan-Ganz para poder fazer recrutamento alveolar, porque se o fisioterapeuta não entendesse de Swan-Ganz, ele era considerado um cocôzinho do cavalo do bandido, né? Eu, por exemplo, eu me formei em 2001 e eu lembro que o primeiro hospital que eu trabalhei em 2002 foi na especialização. Eu via todo mundo falando eu estava com o Alexandre Luque na época lá no Hospital São Paulo, todo mundo falando de catéter de Swan-Ganz e tal. Eu me sentia a pior pessoa do mundo. Eu falava, gente, eu preciso estudar esse troço, senão eu não vou conseguir trabalhar. Né? E aí depois a gente teve aí toda uma mudança. Hoje o catéter de Swan-Ganz já meio que caiu por terra, é pouquíssimo utilizado. O próprio recrutamento alveolar já não é mais tão utilizado e muitas outras coisas mudaram. Agora, com o Covid-19, o que você sentiu que pode ser um diferencial? Fala assim, olha, agora o fisioterapeuta vai ter que pensar de outra forma. Você sente que tem esse corte agora? Primeiro, primeiro eu me assustei muito, porque assim, com a coisa da demanda aumentada, a contratação de fisioterapeuta aos baldes, né? Essa coisa de assumir o hospital de campanha, tem muito pé de chinelo trabalhando em UTI, né? Tem muito pé de chinelo. E isso é complicado, porque assim, as pessoas foram para o campo de trabalho sem base. Que loucura, né? Isso, no primeiro momento, falei, mas não tem jeito. Vamos que vamos e vamos treinar. E eu acho que as associações, o CREFIT, fizeram um papel bacana de fazer os documentos. Fizeram os documentos para ajudar o povo a trabalhar minimamente bem. Foram rápidos, né? Na execução desses documentos. Eu achei também.
Isso foi muito legal, mas um acalmar da pandemia, que aí é o seguinte, o paciente é muito grave. E aí, quem não tem know-how não tira o doente de jeito nenhum, né? O doente é muito grave, a gente é uma SARA gravíssima, gravíssima, e agora está precisando de fisioterapeuta bom na beirada do leito para definir. E esse paciente, ele é um doente que vai carregar sequelas, que vai precisar de fisioterapeuta bom na reabilitação, lá na ponta, para tratar isso daí. Então, se a pandemia acabar, para o fisioterapeuta vai ter aí mais uns 5 anos de serviço. Sem dúvida. Árduo para tratar as sequelas, né? E aí a gente começa assim, ó. E aí, né? Porque o que sobrou para o fisioterapeuta fazer durante a pandemia? Mobilização precoce? Dava tempo? De que jeito, minha amiga? Com a UTI borbulhando, o doente numa fase agudíssima da infecção que não te permite, instável para veio para cabeça. O que você tinha que fazer? Ajudar a pronar, na prona resolver o teu problema, né? Tentar ali ajustar uma ventilação, e todo mundo querendo fazer um pouco de tudo, né? Quer dizer, o médico que também não é intensivista querendo fazer ventilação, o enfermeiro que sai aí uma legislação do Conselho Federal da Enfermagem, que ele também tem que assumir a ventilação. Então todo mundo virou dono da coisa, todo mundo. Mas na hora do vamos ver, doente está desaturando, perdendo complacência, quem que resolve? Quem vai lá na beira do leito e faz manobra de expansão, ajusta melhor pressão para o driving pressure, menor driving pressure, porque quem vai ajustar essa ventilação e acompanhar mecanicamente o efeito, não olhando pelo oxímetro, quem se norteia pelo oxímetro já está perdido, não é por aí. Nós temos que tentar avaliar a mecânica desse paciente ponto a ponto. O bom fisioterapeuta. Faz isso. O bom, né? E não faz só discurso na internet, né? O bom põe a mão na massa e mostra o que faz, né, minha amiga? Porque a gente não pode ser só a fisioterapia não é uma técnica que você ensina, a pessoa decora o passo a passo e vai lá e faz, né? Você precisa ter o cérebro agindo ali naquela avaliação que você está fazendo, né? Patrícia, nível de evidência a gente sempre tem que buscar, e a teoria ela é sempre muito importante. Mas nesses 36, 34 anos de profissão dentro da UTI, 36 de formada, 37, eu aprendi uma coisa. A teoria ela é linda. O doente não é um livro. Ele não traz a página que você tem que acessar para fazer a coisa certa. Ele é uma caixinha de surpresa. Pode ser que você tenha a mais absurda consciência do resguardo científico da técnica, como eu tenho. Quando fala de recrutamento, foi minha dissertação de mestrado, recrutamento alveolar. No ano de 2000, eu entreguei a minha tese de recrutamento alveolar, há 20 anos atrás. Então, se tem alguém que conhece recrutamento alveolar nesse país, posso dizer que eu sou uma das pessoas que está entre as que mais entende recrutamento, porque eu sempre estudei essa bomba. Sempre estudei. Hoje uso pouquíssimo, mas até porque a gente vai aprendendo que tem coisa que faz mal. Mas que assim, ó, você chega perto de um doente, tem uma hora que você fala, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Tudo o que a teoria está me dizendo não está dando certo. Tudo está fugindo do meu dedo. E o que eu faço? Eu respiro fundo, peço uma luz divina e falo, agora vem, vem uma luz boa, porque todo o meu conhecimento eu já usei. Agora eu preciso de uma inspiração divina e bom senso, né? E bom senso. E bom senso, que não faz. E a gente vive aí. A Agnes está aqui questionando, né, que será que os hospitais vão manter esses físios contratados na pandemia? O que eu tenho notado é que muitos físios tiveram contratos temporários, mesmo em hospitais particulares, né?
e que já Agnes, saíram. minha ex-aluna! Oi, querida! Ah, ó, Eu mesma estava num hospital como temporária e saí. A questão é que eu acho que indo na sua linha de raciocínio, o hospital vai perceber quem é o fisioterapeuta diferenciado e é com esse diferenciado que ele vai ficar, né? eu acho que a coisa vai muito na linha da avaliação do que esse profissional agrega para o serviço, né? Eu acho que o tarefeiro não tem lugar em lugar nenhum, né? O tarefeiro, aquele que toca plantão e que não faz a diferença, esse não faz. Eu acho que tem dois modelos de fisioterapeuta. A Não sei se vocês Cleci, conhecem. só um minutinho, a Cleci, que também foi sua aluna, Minha tá aqui, ex-aluna também. ela está aqui fazendo vários comentários muito legais também. Gente, Antônio Duarte, meu Tati tá aqui querido e também. amado irmão, meu respeito, aprendi muito com esse cara, aprendo todo dia com ele. Ele é um dos melhores fisioterapeutas do país, sem Que dúvida nenhuma. legal, que Ele é legal. fantástico, sabe tudo esse cara. Bom, o que eu acho? Eu acho assim, eu não sei se vocês conhecem aquela paródia da Carroça Barulhenta, que um cara vinha vindo, né, com um filho, e carregado, a carroça carregada, e o filho dizia, pai, por que o senhor vai tão devagar? O senhor vai tão devagar? Ele falava, porque eu tenho uma missão de levar esse produto que está aí atrás em segurança até o ponto tal. Então, a velocidade não importa, e sim como eu vou entregar isso lá para quem encomendou. E um belo dia, o pai, cansado de ouvir o filho perguntar por que ele falou, então, nós vamos fazer uma viagem com a carroça vazia. Pôs algumas coisas dentro da carroça e fez essa tal viagem. Muito barulho, chacoalhou muito, tudo que estava lá atrás chegou quebrado. Então, a moral da história é, nós temos fisioterapeutas carroça cheia e fisioterapeutas carroça vazia, barulhentos, ruidosos, mas que no frigir dos ovos, lá na frente, entregam um produto muito ruim, né? Sim. Então, Agnes, eu acho que depende que não muito da tua nem a grade para atender o paciente, me irrita. Eu escutei, eu ouvi ontem uma conversa na internet, eu sou muito ligada nessa mídia. E eu acesso você tá aí só de olho. Só de olho, né? Aí falaram assim, nossa, me perguntaram como é que eu faço como é que era? Eu sei que era assim, alguma coisa, como que eu faço o recurso da ventilação para remover secreção? Qual a melhor técnica? Eu falei, o posicionamento. Né? As pessoas esquecem de posicionar o paciente para poder fazer drenagem postural. É a primeira técnica que a gente tem que eleger como recurso. O bom posicionamento do doente faz a diferença na higiene brônquica, na aeração pulmonar, na melhora da relação ventilação-perfusão. E as pessoas tratam os pacientes em decúbito dorsal, sem nem movimentar esse paciente. Então, assim, carroças ruidosas que ficam olhando só o gráfico do respirador, sem entender o mecanismo, a mecânica respiratória, o efeito da retração elástica, o mecanismo da tosse, a efetividade da variação de fluxo dentro de uma via aérea e da pressão dentro da via aérea, os componentes resistivos e elásticos do sistema respiratório, esse cara esse se garante. Agora, aquele que fica fazendo a mesmice e né, comendo angu e arrotando peru, tem espaço, não se garante. Eu vi tanta gente assim, ó, eu já vi tanta gente assim, vai, cadê? Sumiu, né? Agora, a nossa geração se mantém. Olha a Marinês Feltrin, minha ídola, sim, né, que assim, tá lá até hoje, Antônio Duarte, tá lá até hoje, definindo estratégia, Espiridião, tá lá até hoje definindo estratégia. Eu aqui definindo. Quer dizer, a gente carregou a nossa carroça de conteúdos que até hoje nos mantém num status de excelência. Agora, você quer ser excelência? Tenha bagagem, meu amigo. E não pode ter preguiça, né? Fisioterapeuta é um profissional que não pode ser preguiçoso, né, Marta? Ele tem que querer pôr a mão no doente, mexer o doente, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. E vou dizer uma coisa.
Aqui pareceu... Marta, você acha que os profissionais estão ficando exaustos e a qualidade da assistência está diminuindo? Eu digo que tem quem trabalhe com o braço e quem trabalhe com a cabeça. Eu não me canso, porque eu penso para fazer. Às vezes, uma mudança de posição resolve teu dia. E também tem o doente que você não tem que fazer nada. Sim. Antônio Duarte uma vez deu uma palestra e falou assim, o dia do não. O doente não precisa de fisioterapia toda hora. Ele precisa de uma fisioterapia bem feita. Sem dúvida, então, sem dúvida. A exaustão tá porque as pessoas estão pensando pouco e tocando muito serviço. Muito serviço. Tem um monte de pergunta que o pessoal está fazendo e a gente tem apenas 5 minutos. Quando nós vamos precisar fazer uma parte 2, porque eu tenho um monte de coisa que eu quero falar com você. Mas eu acho que a pergunta principal, acho que para a gente já ir para o encerramento, você agora, depois do Covid-19, virá uma nova diretriz de ventilação mecânica? Será lançada uma nova diretriz brasileira de ventilação mecânica? É uma pergunta que eu fiz também. É a pergunta que eu também fiz. Acredito que sim. Acredito que sim, tem coisas para revisar lá na diretriz, né? Mas eu não posso responder pela associação médica. Vou continuar colaborando, até porque os autores da antiga têm que estar na próxima, e devem estar na próxima, e precisa sim de algumas atualizações. Eu acho que a pandemia, não só a pandemia, mas antes disso já tinha alguma coisa, né? Para ser revista. Acho que a fisioterapia tem a contribuir muito mais agora para a diretriz. Acredito que sim, a diretriz pode ser que aconteça, assim, uma revisão. Principalmente a partir do ano que vem, né? Depois que muitos estudos forem saindo, né? Hoje, o paciente, só para fechar, paciente com Covid-19, o que você tem de estratégia, vamos assim dizer? É a avaliação contínua de mecânica respiratória, resumindo. É essa a sua indicação. Nos meus serviços, né? Eu tenho 2 serviços, nos 2 serviços a gente tem setor de Covid, né? Duas UTIs aqui no interior do estado, 2 hospitais que a gente coordena. A nossa meta estabilize a mecânica do doente, né? Você não tem que ficar entrando toda hora no quarto para não ter risco de contaminação, mas não deixe teu doente também sem assistência. Em primeiro lugar, né, na fase aguda, ele precisa de equilibrar a mecânica respiratória, e a gente busca esse equilíbrio da mecânica, né, e melhora da oxigenação. É lógico que esse doente depois vai ser mobilizado, enfim, mas a nossa estratégia quando ninguém queria pôr ventilação não invasiva, nós já estávamos colocando. Eu briguei muito, inclusive, discuti muito isso na equipe. A primeira live que a Sopati fez sobre Covid, eu já abordei a ventilação não invasiva. Como assim? Falei, é o caminho. Fazer com segurança, mas fazê-lo. É lógico que não postergar a intubação, mas existe uma parcela de pacientes que vai se beneficiar e não vai para o tubo, né? Que são os pacientes que têm menor comprometimento de colapso. Então, a gente usa muito a não invasiva. Eu aqui uso demais a não invasiva. Para você ter uma ideia, pediram a compra de 10 respiradores convencionais e eu pedi mais 10 de não invasiva. E eles compraram. Tá? Eu adoro VNI também, uso para diversas coisas, acho maravilhoso. E é um recurso tão fisioterapêutico, né? É tão difícil, né? E aí, assim, o meu paciente, ele sai de alta, para sair de alta, ele faz desmame da VNI e do oxigênio e faz testes de caminhada e faz teste de aptidão para atividade. Então, eu não dou alta, não é dado alta para o meu paciente de Covid, onde a Marta tem serviço sem uma avaliação de aptidão física, ou de tolerância ao exercício. Escala de Borg, teste de caminhada, desmame do oxigênio, parará, é isso que a gente está fazendo. Então, a gente faz fisioterapia. O paciente passa por estágios diversos, né, até chegar, estimulação elétrica, exercício resistido, ciclo ergômetro, e vai fazer um teste de caminhada
Para poder definir a continuidade, né, dessa reabilitação. Ele sai com uma escala fundamental. Ele sai com uma escala de funcionalidade definida no pré-alta. Então, estou entregando para a sociedade um indivíduo assim ou assado, com tal teste, esse vai para a reabilitação, esse pode ir para condicionamento físico numa esteira, numa academia, esse não precisa de nada, porque eu acho que é esse o papel da fisioterapia numa pandemia. Definir sobreviventes e como esses caras estão sobrevivendo, como que eu estou entregando, como eu estou deshospitalizando esse indivíduo. Né? Antônio Duarte, um grande sabedor, né, entendedor de deshospitalização, ele deve estar me ouvindo e depois ele vem falar para mim o que achou. E precisaremos marcar uma live com ele também. Ele é fantástico, eu amo de paixão. E aí, assim, estamos fazendo isso, Patrícia, eu acho que a pandemia me ensinou a ter uma visão de deshospitalização diferente daquele doente que o só... Antônio Duarte está dando um joinha aí. Então ele está aqui com a gente. Acelerar a saída do hospital, não. Infelizmente, esse doente é um doente que estabiliza muito, é ter calma. Assim como é ter calma na ventilação, calma. Nada de tirar a sedação precoce, nada de ficar mudando muito parâmetro, é ter calma, e aí a sabedoria dos mais velhos conta. Né? Eu também notei isso nessa prática com esses não pacientes. Ter ansiedade, desde a ventilação até a alta. Então, assim, eu tenho tido muita cautela para o momento de deshospitalização, em função de que o sistema não está dando conta de mandar esse indivíduo para casa com suporte de O2 ou com suporte de uma VNI. Os home cares estão todos saturados, e a gente sabe que isso vai ser pior. Então, infelizmente, Antônio, eu sei que você está me ouvindo, a gente tem atrasado a deshospitalização e entregando para a sociedade um indivíduo mais pronto, mais preparado para uma classificação funcional melhor. É isso. Para dar uma folga lá na ponta, né? Isso. Que demais, Então, eu acho, só uma coisa para aquela colega que falou se os fisioterapeutas estão cansados ou se eles vão ter contratado. Olha, se você não for aproveitada para o hospital, certamente você vai ser acionada para atender esse paciente a domicílio ou numa clínica de reabilitação. Vamos estudar, gente, vamos reabilitar. Eu acho que é isso, a gente é fisioterapeuta. A gente não é só fisioterapeuta intensivista, a gente é fisioterapeuta. Com muito orgulho, muito orgulho. Marta, né? A gente vai muito precisar marcar uma live 2. Tem várias perguntas que o pessoal fez e não deu para a gente estabelecer aqui. Eu só tenho a te agradecer, assim, é uma honra me dar arrepio, porque assim, a sua linha de raciocínio é muito o que eu penso também. A gente é fisioterapeuta, eu tenho um orgulho, eu encho a boca para falar. Somos fisioterapeutas, né? Temos que entregar, sim, um indivíduo melhor para a sociedade do ponto de vista funcional. Então, eu estou muito honrada mesmo, você não tem noção do quanto eu estou agradecida por você estar aqui participando, contando um pouquinho da sua vida, um pouquinho da sua história, passando essa sua linda experiência para a gente. Obrigada de coração. E vamos ver, então, agendar uma data para daqui uns 15 dias para a gente fazer mais uma? Lógico. Vamos sim. Agora, Patrícia, eu quero deixar uma mensagem antes de terminar. Claro. Temos primeiro, agradecer imensamente o teu convite para participar aqui da live, agradecer quem entrou aí para assistir, e eu quero deixar uma mensagem, uma pitadinha, alguma coisa aí para vocês pensarem, né? Fisioterapeutas, não façam aquilo que, primeiro, você não acredita, segundo, que você não é habilitado para fazer, terceiro, que você não ganha para fazer. Fisioterapia, ela tem que ser reconhecida, inclusive financeiramente. Sim. Você não tem que trabalhar por dinheiro, mas tem que ser remunerado pelo que faz. Tá? Então, parem de ficar preocupados se você tem que trocar circuito. Pelo amor de Deus, façam fisioterapia. Sigam o hall de honorários que nosso COFITO aí determina. Vamos fazer a coisa como deve, né? Não aceitem trabalhar por miséria, trabalhem com dignidade. Tem espaço para bons, e o bom